Bom, vamos começar o programa, que tem muito assunto aí. Vamos começar, rapaz, Maracanã estava lotado. Você vai começar por onde? Tem tanta coisa para começar hoje, o cara tá ferrado. 67. 66. 5 mil e pouco era de graça, né? Aquelas coisas do Maracanã que não dá pra entender. Olha, tem mais gente de graça. No Pacaembu também tem bastante. Mas não é no Pacaembu. Não, aqui é pior. Aqui é pior. Pacaembu 60 anos não paga. 60 anos até não paga. 12 anos também não. Acompanhado pelo Não, mas aqui não é só isso. né? Legal. Aqui a carteirada rola É uma lei municipal. Bom, mas o Flamengo ontem, a torcida do Flamengo foi lá, lotou o Maracanã. Daqui a pouco nós vamos falar do que aconteceu lá em Copacabana, que foi uma vergonha. Mas, rapaz, o Flamengo perdeu ontem aí, olha, o Gabigol foi expulso, o Gabigol também reclamou da expulsão, não deu pra entender. A expulsão foi mais do que justa. Agora, o Flamengo jogou mal para perder? Ou é um time... Não, eu achei que é um time... resolveu perder. Não, o Flamengo não estava jogando mal. Claro que ele jogou mal, velho. Peraí, o Flamengo não estava jogando mal. O que eu acho do time do Flamengo é um time nervoso, Um time que não é um time finaliza pouco, afobado. finaliza mal, cria muito pouco. Time mal treinado, só tinha time mal postado em campo. Dá pra terminar a jogadores que quando precisam de um jogo importante decidir, não decidem. Quem não decidiu? Ué, quem tem que decidir, ué. Quem? O Gabriel chegou na cara do gol nesse lance aí, por exemplo. Foi o único lance do Flamengo. Foi o único lance importante do Flamengo. Se ele único lance espera importante. uma fração de segundo, ele não fica impedimento no gol que ele fez. Bruno Henrique não jogou nada, bem. Diego não jogou nada, Everton Ribeiro não jogou nada. Não, o Diego jogou no lucro, o Diego tinha que ser expulso. O Ninguém Diego jogou nada. no lucro. Ô Benja, quando o Flamengo contratou o Abel, eu falei aqui, Flamengo está fazendo errado. O currículo do Abel é melhor que o Dorival. Mas o Dorival hoje é mais técnico do que o Abel. Tanto que o Bandeira, conversando com você, o que ele falou? Se eu me reeleger, Não, se eu reeleger não, ele falou assim, se dependesse de mim, se o Lomba seria o Dorival. Se depender de mim. E o Bandeira que já cometeu um monte de bobagens quando ele era presidente, contratando técnicos errados. Dessa vez ele ia fazer o certo. E aí o candidato dele perde pro Landim. O Lomba perdeu a eleição. Onde o Abel ontem, por exemplo, onde vocês acham que o Abel errou? O time não joga nada. Sim, mas ontem, ontem O time não joga nada. Eu particularmente. Então vamos encerrar o assunto, vamos trocar? Não é isso. O Flamengo não joga nada. O Flamengo joga bem contra a Cabalfiense, ele joga bem contra a LDU. E olha, Rodrigo, naquele jogo contra a LDU, no final do primeiro tempo, o que aconteceu? Teve um pênalti para a LDU, que o Diego Alves foi lá e pegou. Se empata aquele jogo, aquela hora, descia pro vestiário 1-1. A gente não sabe o que ia acontecer. Gente, não é possível. Eu falo que o Flamengo não joga nada, as pessoas ficam me criticando. Pô, você é anti, você não gosta do Flamengo. Ao contrário, eu tô falando porque eu gosto. Eu tô falando para alertar. Não tem cabimento jogar essa bolinha que o Flamengo tá jogando. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Gente, pelo amor de Deus, pô, o que é isso? Olha, acho que o grande erro é nas substituições, né? Porque primeiro foram duas. Vocês não vão falar que o time não finaliza, que o time chuta errado? Então, eu tô a análise do seu Fábio Sorvani foi uma análise pobre. Porque ele tomou desde o campeonato regional. Ele falou, o Flamengo tá jogando nada. Explica por quê, pô. Eu não tô botando na conta do Abel. O Abel fez só duas substituições. Pode discutir substituição, mas pera um pouquinho. Vamos falar o que aconteceu ontem. Com a bola rolando. O time do Peñarol saiu com a mesma feição do que entrou em campo, não se abalou contra o Flamengo. O time do Peñarol entrou com cara de mal e saiu com cara de mal. Pascoal, 5 Libertadores, 3 Mundiais. Vai ficar com medo do Flamengo? Não vou falar. Eu tava lembrando aqui. Mas eu só tô falando sério. Acho que a maior derrota da história do Flamengo na Libertadores, as gerações mais novas vão lembrar das derrotas pro América do México. Falei ontem dela. Mas em 82, o timaço, o maior time da história do Flamengo, não foi bicampeão da Libertadores por causa do Peñarol no Maracanã. 1-0, gol do Jair. Jair que jogou no Cruzeiro, que jogou no Inter. No Inter de Porto Alegre. No Jair no Cruzeiro, eu não lembro. Ele jogou no Cruzeiro, jogou no Inter. No Inter eu lembro. Fez 1-0, gol dele, time do Morena. Só um minutinho, meu senhor. E aí o pessoal fala, poxa, o time do Zico... Não vou recorrer à história para dizer o seguinte, quantos jogos do campeonato estadual o Abel diz, a gente cria, finaliza mal, perde um monte de gol. Isso uma hora vai fazer falta. Mas ontem fez falta ontem. O Arrascaeta entrou e fez gol. Perdeu a chance de gol. Perdeu uma só. Perdeu Criou nada. algumas. Beija, o Pascoal, pelo amor de Deus. Perdeu alguma. Esse lance aí, só. Esse é o único lance. Um jogador que custou 13 milhões de euros, traduzidos para reais, dá 55 milhões. 65. 65, né? 65 milhões. 65 milhões.
o técnico, acho que ele não tem condição de jogar. Pô, mas só um minuto. Ontem no programa, nós perguntamos, Arrascaeta, todo mundo aqui falou, Arrascaeta hoje no banco. Então, mas todo mundo falou. Mas você começou bem. Mas é que tá, depois de 3 substituições, ele fez só 2. O Arrascaeta não entrou em nenhum momento. A substituição dele, quando ele coloca o Vitinho em campo, eu já acho que foi um grave erro. Você colocaria o Arrascaeta para Colocaria o Arrascaeta ali, Pascoal. O Arrascaeta é um cara que ele consegue jogar bem, tanto aberto quanto jogando por dentro também. O Flamengo ontem precisava de toque de bola. O time do Flamengo estava perdido no meio campo. Isso. Entendeu? Então, o Bruno Henrique não dá esse toque de bola. O Arrascaeta é um cara. Tá vendo? Esse é um problema. Se o Diego é um dos principais problemas. Vai ter dia do tudo bem, vai ter dia explica, do né? Não tá jogando nada, acabou. Não tá jogando nada. Você tá jogando nada há muito tempo, não joga nada. Explica. Eu vou explicar, porque tem que explicar, esse é o Abel. Não, mas você tá no programa. Não. Se o Flamengo pagar pra mim metade do que o Abel ganha, eu vou lá e arrumo esse time do Flamengo. Não é possível, cara. Não é possível. Fazer pior do que isso, não dá pra fazer. E não pode só cair na conta do Abel. Tem que cair na conta também dos auxiliares dele. Os auxiliares, quem trabalha com ele, que tem que chegar para ele e falar assim, Abel, pelo amor de Deus, agora tá errado. Uma análise. O Diego Alves foi bem, salvou o Flamengo no primeiro tempo. E a zaga foi bom. A zaga foi legal. Na opinião de vocês, errou no que especificamente? Ter feito 2 substituições apenas, não ter colocado o Arrascaeta. O Bruno Henrique teve um momento de centroavante ali centralizado, também é uma coisa que não funcionou. A leitura dele foi errada na partida. O Flamengo não é ontem. Não, o Flamengo, sei, mas estamos falando específico de ontem. O problema é o seguinte, o Flamengo não joga bem desde o começo do ano. O que tem que ser feito para o Flamengo jogar, isso não é problema meu. Como não? Você é comentarista. Claro não. O Edgar poderia ter sido expulso. Muita gente fala que o Edgar. Veja, ele treina o time. Ele treina o time. Mas você é comentarista. A gente quer ouvir a sua opinião. Veja. O porquê que o Flamengo não joga bem. O Flamengo é um time que carece de um toque melhor de bola. Então, é isso. Entendeu? Não tem um toque de bola bom. Na minha opinião. Agora, ele é o técnico. Abel, escuta, é o seguinte. Você ganha bem, esse time é milionário, custou uma fortuna. Por que esse time não joga? Controle emocional. Por que esse time não joga? Mas tá sem controle emocional. E demitiram o psicólogo. O Bruno Henrique já foi expulso 2 vezes, julgamento, tal, tá desmiolado. Agora foi o Gabigol. Eu abri aqui falando, eu achei o time do Flamengo extremamente afoito, afobado e nervoso. Não, além do que, mas o emocional dele é um time afobado, afoito e nervoso, ou não é, o São Paulo? Eu acho que pode ter sido a pior partida do Flamengo no ano. A gente tem... O Samani falou que o Flamengo fez um ou outro jogo bom no Campeonato Carioca, um jogo contra a Cabo Friense, que foi uma goleada. Cabo Friense, né? Cabo Friense. LDU e a Portuguesa Carioca também. Segundo tempo do LDU foi legal. São adversários fáceis, mascaram um pouco a real capacidade do time. Mas eu tô com o Samani no seguinte sentido. Um time com jogadores tão estrelados, tão caros, tão bons, né? A maioria deles jogaria em qualquer time. O técnico precisa detectar quando a coisa não está funcionando e por quê e mexer no time de maneira a melhorar as coisas. E ontem a gente não viu isso. Né? Um jogador como o Arrascaeta no banco, a gente concordou ontem que no time titular que o Abel encontrou, talvez não haja lugar para ele como titular agora. Quando todo mundo estiver bem. Né? Mas não estavam todos bem. Né? Exato. Então, faltou essa leitura para o Abel. Você só falar uma coisinha a favor do Arrascaeta. O Arrascaeta é uruguaio, hein? É importante. Mas é bobagem. O Arrascaeta faz gols em jogos importantes. O Arrascaeta é um jogador de distinção. Ele é distinguido por ele fazer gols em jogos importantes. Inclusive no jogo do Fluminense. Inclusive contra o Vasco da Gama. O Rodinelli, todo mundo comparou o gol dele com o gol do Rodinelli, que foi meio que um precursor depois do título mundial. Fez gol da decisão da Copa do Brasil. Ele está sempre bem colocado nessa hora de decisão. Ele não é uma contratação sem sentido. É claro que é um grande jogador. Foi um dos melhores jogadores do futebol brasileiro jogando no Poderia ter entrado, até acredito que sim. Mas ontem, por exemplo, como a situação estava ruim, deveria ter entrado. Se o time estava jogando mal, não tá tocando a bola no meio de campo, direito e tal, bota o cara. Mas fora isso, Flavinho, eu concordo contigo. Faltou essa leitura pro Abel, mas o Gabigol ele também não pode cometer a molecagem que ele cometeu. E ainda achar que não era pra... Desculpa. Põe o lance do Gabigol, fala aí. Mas põe o lance do Gabigol pra gente ver a expulsão. Porque o Gabigol faz assim, mas não tinha o que questionar. E o mais surpreendente, eu peguei a bola, como que ele pegou a bola? Ali em campo, ele vai reclamar por osmose. Por osmose, porque o jogador faz isso. Mas me surpreende depois do jogo, senhor Mani, na hora que ele tá indo pro... Olha lá, olha o lance, mano. Ó.
Olha a enxadada que ele dá no cara, tá louco. Não era pra vermelho? Vermelho direto. O árbitro tá na frente do E o lance. Gabigol, veja, o Gabigol, ele tava fazendo essa marcação pelo lado direito da defesa do Flamengo e o lado esquerdo do ataque do Peñarol. O gol nasce exatamente por ali. Inclusive, na hora que o Flamengo perde a bola, no início da jogada, o Pará, ele volta no manhaca, velho. Mas no manhaca, para voltar e recompor o sistema defensivo. E não dá também para o Vitinho, que está fazendo ali um papel de marcador, deixar o jogador do Peñarol entrar do jeito que quis na área e cabecear do jeito que bem entendeu também. Ô Vitinho, você tem uma responsabilidade tática, cara. Se você está entrando, vai até o fim. Ele ainda tenta agarrar o jogador, Pascoal, do Peñarol, para tentar impedir o cara de fazer o cabeceio. Mas ele deixa o cara passar da forma como ele bem entendeu. O Peñarol surpreendeu vocês também? Você achava que o Peñarol jogou muito bem? Eu queria só falar uma coisa. O jogador do Flamengo tem que ter um comportamento igual ao jogador do Corinthians. Igualzinho. O Corinthians pode perder um jogo. Ele pode ser goleado. Porque o adversário foi melhor. O adversário igualou a vontade e tecnicamente foi superior e ganhou o jogo e ganhou bem. Não tem cabimento o jogador que põe a camisa do Flamengo. Que a torcida que o Flamengo tem. A raça, rubro-negra, é isso. Não correr em campo. É o que o Mano acabou de falar. Jogador dando trote. O comprometimento, exatamente. O comprometimento do jogador do Flamengo com a camisa do Flamengo, ele é pequeno. No Corinthians, volta a dizer, o Corinthians pode perder. Como perdeu ontem pro Ceará. Mas você não vê falta de entrega dos jogadores em campo. Os jogadores se entregam o tempo todo. A gente não vê isso no Flamengo. Eu vou discordar de você, eu não acho que não teve entrega. Agora, uma coisa que eu concordo com você é o seguinte, você pega, no caso, já que você citou o time do Corinthians. O time do Corinthians é um time que, desde que veio o Mano Menezes, o Tite e o Carille... passou pelo Flamengo e não deu certo. E o Carille... Não, mas estou falando do Corinthians que manteve mais ou menos essa linha de treinadores. Esse negócio do time do Corinthians toda hora, toca pra cá, toca pra lá, toca pra cá. É um time paciente. Não é um time afobado nunca. Teve aquele time de 2017, nós aqui mesmo comentávamos, cansamos de falar, lembra? Pô, mas o preparo psicológico desse time do Corinthians, que papapá. E no Flamengo eu vejo totalmente o oposto. A impressão que dá que é uma afobação, é um nervosismo, que parece que se o Flamengo não fizer 1-0 até os 15 minutos, parece que o mundo vai acabar. Ontem o Flamengo entrou para fazer o gol com 5 minutos. Então, eu acho isso errado. Vamos resolver em 5 minutos. Não era jogo de... Aí vai passando o tempo, não consegue resolver. Aí tem a ver com filosofia do futebol. Não era um jogo. Orientação do treinador. Flavinho. E outra coisa, tem a ver, veja, com postura dos atletas. Eu acho que tem... Eu vou insistir numa coisa que eu falo do Flamengo desde sempre. É muito oba-oba, cara. É muito oba-oba. E não tem um líder em campo. Não tem um jogador. O Diego não é? Não é. É isso. Não é? Ontem a Cotovia cantou e o Diego precisava aparecer. O que cantou? A Cotovia. A Cotovia cantou ontem. A Cotovia cantou e... Cotovia é uma rua lá em Moema. Ah, é? Então, a Cotovia cantou e os caras que são os mais cascudos, eles têm que aparecer nessa hora. O goleiro apareceu. O Gabigol apareceu. Cascudo, ele apareceu. Essa coisa de falta de vontade, talvez está sobrando o do Flamengo até. Eu também, foi o que eu falei. Uma coisa, o Flamengo botou time reserva no fim de semana. Uma explicação, eu acompanhei o rádio ontem, muitos elogios ao Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time diferente ou diferenciado no Brasil, porque ele larga a mão do estadual. O Abel disse que quem faz o certo no Brasil é o Atlético Paranaense. Ele não faz, então ele poderia também fazer a mesma coisa, botar, sei lá. Mas ele botou time reserva no fim de semana. Em tese, o Flamengo deveria jogar voando. E eu não acho que tenha faltado vontade. Acho que até sobrou vontade em alguns lances, notadamente do Gabigol. Mas é uma questão de... Não, do Gabigol não sobrou vontade. Ali faltou inteligência. Não, é outra coisa. Mas é vontade Não demais. sobrou vontade, ele faltou inteligência. Não acho que é vontade Porque o jogador demais. inteligente, sabendo que o time dele está passando o que está passando, o não vai dar atacante uma do time vai ali na lateral direita, dar uma entrada naquela. Isso é burrice. É burrice também. Burrice, né? Isso não é vontade. Vontade é você correr o tempo inteiro. É você acompanhar o final. Então, mas assim, o faz cara... uma cobertura pro cara, Faz uma perdeu a cobertura. bola, vou correr pra ele. Eu vou correr pra ele. Eu corro por você. Eu não achei um time preguiçoso. Que algumas coisas do passado recente do Flamengo era assim. O Abel foi contratado por quê? Porque ele é sanguíneo, visceral, o cara que cobra. Aí é uma questão que tem muito com o Dorival. O Dorival é bonzinho, pacífico, pacato, não berra, não grita. Não quer dizer que isso vai resolver nada. Mas o Abel acabou de surtar. Mas eu não entendi uma coisa. O treinador hoje, ele precisa gritar e berrar?
Ou ele precisa saber Treinar, fazer o time precisa saber jogar. fazer o time Por jogar. exemplo, O time em campo por pra jogar. exemplo, eu não vejo o Guardiola berrar e gritar. Não. O próprio Ele tem os momentos dele Não, mas de... tem os momentos é uma coisa. Eu não vejo. Mas ele não precisa gritar também. Olha a matéria-prima que ele tem na mão, né, irmão? Não, mas não é Não, isso. mas ele faz. eu Mas, não- mano, eu não proporcionalmente, vejo- eu não vejo- o time do Flamengo seria um City aqui na América do eu Sul. não O Guardiola vejo- tem né? cena dando Eu não fogo em vejo jogador. o Tite coisa gritar, terrível. ser um cara histérico. Eu não vejo o Carille ser um cara histérico. Eu não vejo o Mano Menezes ser um cara histérico. Eu não vejo o Renato O Gaúcho. Carille eu já vi. Não, pera só um minuto, Pascoal. Você, uma hora ou outra, gritar é uma coisa. Mas você é um cara Tem o desequilibrado. Thiago Nunes, o técnico do Atlético. O cara. Para responder a sua pergunta, é claro que só gritar não resolve. Lógico que não. Acho que não. Claro É isso que eu tô querendo falar. Cada um tem a sua Os caras falam assim, personalidade. pô, o Tem cara não técnicos grita, o que cara são é. mais serenos dentro do campo, tem técnicos que são mais agitados, tem de tudo. Não, é mais tranquilos para Agora, resolver a questão, né? fundamentalmente, o que ele vai fazer ali no dia do jogo, se ele vai gritar mais ou menos, isso aí não é tão importante. O cara precisa treinar bem o time. É isso que eu falo também. Basicamente, Não, é isso. o cara nós tem vamos que falar do treinar bem, Atlético, nós trouxemos esse jogo ontem. Aí perguntaram pro... Levir. Não foi pro Levir, não, foi pro jogador. Fábio Santos saindo do campo. Não, foi depois do jogo. O Maicon Bolt. Isso, o Maicon, que eu me nego a falar Bolt. Maicon. Perguntaram pro Maicon o seguinte: o que aconteceu no intervalo do jogo? O Elevir foi lá e sacudiu a gente. Não foi o Luan que falou isso? Acho que foi o Luan, hein? Foi o Luan? Acho que foi o Luan. Eu acho que foi um desse aí. Sacudiu a gente. Foi lá e, foi lá, mexeu com o nosso emocional. Esse é o técnico brasileiro. Percebe? Aquilo que eu falo, percebe? Percebo. Percebe? Aquilo que eu Às falo. vezes, O até técnico, a essa- diferença do técnico brasileiro de um para outro, com raríssimas exceções, é o tom de voz no vestiário. É isso. Às vezes isso é necessário, Agora, claro. o Abel, né? claro, tem hora que é Não, necessário. ontem o Atlético o Abel precisava. assumiu o Flamengo, a primeira coisa que ele fez foi cutucar o Dorival. Eu não quero mais um time de toque de bola. Eu quero um time que vai ficar atrás, reativo. Eu quero um time que reaja. Eu não quero um time que propõe o jogo. Por isso que ele cria 2 pontos abertos. Já tinha o sido assim Vitinho contra e o o Fluminense, Não, mas aí não é Exato. provocar. Aí é um estilo dele que... mas A gente pode concordar ou não, né? Mas é um estilo dele, não é? Aí eu tô falando. Então ele pega e faz isso. O Flamengo não pode jogar assim. O Flamengo não pode jogar. Com os jogadores que ele tem, com a matéria-prima que o Flamengo tem, ele não pode jogar desse jeito. O ele jogo tem que do dominar Flamengo o jogo o tempo inteiro. O jogo do Flamengo é Mas você vê, por exemplo, a gente pode analisar a fraqueza dos adversários no Estadual do Rio. Mas é só o terceiro jogo que o Flamengo não faz gol. Ele não fez gol num jogo decisivo, que foi contra o Fluminense, semifinal da Taça Guanabara, mas o ataque que ficou devendo. Como eu Essa é a falei, terceira zaga derrota foi no bem. ano, não é? A zaga foi bem. O Rodrigo Caio fez mais uma grande partida. O Diego Alves foi bem. Antigamente o Flamengo perdia, a culpa era sempre da defesa. Não tem lateral. Do meio pra frente é um timaço e do meio pra trás o time é uma porcaria. Agora, em tese, tá o contrário. A defesa do Flamengo foi bem, inclusive nesse jogo. Eu acho que o gol é uma falha. O gol é uma falha terrível. dava para interceptar. O gol é uma O quê? falha O terrível. cruzamento? Não é possível